A paz do Senhor, classe pré-adolescentes da Congregação Campos do Jordão. Vamos iniciar mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa lição, aqui é a minha cópia, classe pré-adolescente, vai falar sobre a Bíblia e a ciência. Olha, será? Bíblia ou, ciência? Quem ganha essa história? Nós já sabemos, mas nós devemos entender como é que esses dois ensinamentos aqui, Bíblia, estudos científicos, eles se relacionam. Será que um compete com o outro? Será que um complementa o outro? Ao longo desse trimestre é o que nós vamos compreender, né? Então, crianças e adolescentes, serão 13 lições que falaremos, olha, a Bíblia descobre a ciência, o universo criado por Deus, a terra criada por Deus, o homem, máquina perfeita, Adão, imagem de Deus, a bênção dos alimentos, doença, tô fora. Quem é esse aí? A multiplicação da ciência, a destruição do meio ambiente, o fim do mundo? A ciência e a sabedoria no meio do fogo cruzado. Então, meus pré-adolescentes, né? Isso aqui são os ensinamentos preciosos que nós vamos ter, né? Porque nós devemos saber que a ciência está aí e a gente tem que saber como lidar com ela à luz da Bíblia, tá bom? A nossa lição número 1 fala: a Bíblia descobre a ciência, né? Então, vamos ler na Bíblia, na sua revista, você tem lá o enfoque bíblico. O enfoque bíblico fala assim, olha, se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas, porque nosso Deus criou tudo. Então, se nós conhecemos a Deus, nós compreendemos as coisas as quais Ele criou. Então, o importante é conhecer o Criador de todas as coisas. Tá? Eu queria que vocês me acompanhassem, pegassem sua Bíblia, né? Se não tiver, pega a Bíblia da mamãe, do papai. Vamos fazer a nossa leitura bíblica. Eu vou fazer aqui na leitura na nova tradução na linguagem de hoje, que é uma linguagem mais atual, que dá para a gente compreender, né, alguns termos. Então, vamos lá. Nosso texto bíblico da nossa lição está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 12 ao 17. Vou esperar vocês pegarem a Bíblia de vocês. 1, 2, 3. Já? Vamos lá. O livro diz assim: todos que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Porém, as pessoas mais infingidas irão de mal a pior, enganando e serão enganadas. Quanto a vocês, peço que continue firme na verdade, que aprendeu em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe pode dar sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E para isso, para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Ou seja, o apóstolo Paulo, escrevendo essa epístola, essa carta, né, ao nosso amigo Timóteo, falou: olha, Timóteo, você desde pequeno, você já conhece as Escrituras Sagradas. Você sabe que ela pode dar sabedoria e levar a salvação por meio de Cristo Jesus. E que toda a Escritura Sagrada, toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, não pela minha cabeça, não pela cabeça de nenhum pastor aqui da nossa terra. Tudo que Deus usou, cada pessoa que Ele usou para escrever esses textos veio da inspiração divina. Bom, esse é o nosso enfoque bíblico. Você pode acompanhar aí na sua lição. Então, crianças, eu quero chamar de criança porque eu dou aula para as crianças também, meus adolescentes. Então,
eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês vão escrever alguma parte aí da lição de vocês e algumas lições mais à frente eu vou pedir essa resposta. Não me respondam agora, só escrever na lição de vocês. Eu vou perguntar para vocês. Por quê? Pergunte para você. Por que eu creio na Bíblia? Você já se fez essa pergunta? Por que nós acreditamos neste livro? Então, pense nisso. Por que você, adolescente, por que você crê na Bíblia? Escreva aí na sua revista essa resposta que algumas lições mais à frente a gente vai perguntar. E outra coisa, e Deus existe? Muitos se questionam sobre a existência do Criador, né? A gente sabe que ele existe, mas o importante que não é saber que ele é muito bom, mas que a existência dele, que ele é poderoso, que ele domina todas as coisas através de um plano muito grande. Ele preparou um plano de salvação para a humanidade. Tá bom? Vamos lá, você pode acompanhar na sua lição, a gente vai conversando aqui, tá? Um pouquinho da lição e tentando explicar para vocês, tá? Aí você tem aí Bíblia Mais, né? Você sempre está conhecendo a descoberta da Bíblia, né? Por meio da escola. Graças a Deus todos vocês estão estudando. Então, na nossa escola, quando a gente vê lá, principalmente ciências, nas partes de ciências, biologia, matemática, física, a gente vê as descobertas da ciência, né? E a gente sabe que há várias descobertas boas para a humanidade, né? Então, essas descobertas são interessantes e às vezes a gente até pensa, uau, como é que esse cientista pensou nessa coisa? Como é que ele chegou nesse resultado, desse aparelho, dessa vacina, dessa pesquisa? Então a gente fica até se questionando como é a sabedoria dessas pessoas. Mas você sabia que você também pode descobrir coisas fantásticas na igreja, na sua casa? Você sabia? Através da onde? Da leitura da nossa Bíblia Sagrada. Eu afirmo para vocês, adolescentes, toda vez que você ler a Bíblia, você vai ter Deus falando com você de uma forma diferente. Se eu pegar, vamos dizer assim, um salmo, se eu ler o Salmo 91, as conhecidos, se eu ler o mesmo texto, cada dia que eu ler esse texto, eu vou ter uma explicação. Deus vai falar comigo de uma forma diferente. Eu vou ter um novo entendimento. Então, a Bíblia, ela não se renova, ela é nova. Todo dia que você lê, a cada vez que você lê, você vai aprender mais dela. E das histórias, né? Dos detalhes, né? Dos personagens bíblicos. A gente sabe que muita gente passou por aqui, fez muita coisa legal. E eu digo, eu não conheço toda a Bíblia, não. Todo dia que eu estudo para dar aula, eu estou aprendendo. E eu quero que vocês também tenham esse interesse de conhecer a palavra de Deus. Se você ainda não tem uma Bíblia, pegue uma Bíblia de alguém conhecido, de seu pai, sua mãe, e leia, nem que seja um versículo, um pedacinho, um trecho, uma história. Não se acanhe, não. Crie esse hábito de ser conhecedor da palavra de Deus. Mas o que será que está com a razão? A Bíblia ou a ciência? Em quem nós devemos acreditar? Será que a Bíblia falha? A ciência falha? Todas as Bíblias são perfeitas? O que vocês acham, hein? Olha, por que devemos acreditar na ciência? Tem esse tópico aí na sua revista. Os homens sempre procuraram conhecer o mundo para entendê-lo. Com o passar do tempo, os aprendizados foram aumentando e essa busca por conhecimento foi se intensificando, né? Nos dias de hoje, a gente vê muitas invenções que vieram para ser úteis ao nosso dia a dia. Quem sabe, quando eu tinha a idade de vocês, eu não poderia me comunicar aqui com vocês por meio de um celular, né, por meio do computador. A internet era acessível a poucas pessoas, né? Então, essa nossa conversa ia ser praticamente impossível. Não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha nada disso, criança e adolescentes. Então, a ciência, ela veio através de descobertas ajudar no dia a dia. A própria luz elétrica, né?
até o meado, acho que 1800, 1700, não tenho certeza, mas não existia luz elétrica, por exemplo, quando foi feito o descobrimento no Brasil. Então, era tudo à luz de velas, lamparinas, e as pessoas viviam, mas com mais dificuldade. Então, algumas invenções vieram nos trazer conforto, vieram nos trazer praticidade, né, para o nosso dia a dia. E as coisas que nós temos ao nosso redor foram criadas pela imaginação e conhecimento de seres humanos iguais a nós, né? Esse telefone foi criado através de um ser humano, um computador, uma máquina de calcular, deixa eu ver o que mais aqui eu tenho. Essas coisas, aparelhos eletrônicos, geladeiras, ruas, enfim. Mas e a natureza? Quem criou a natureza? Será que algum ser humano tem capacidade de criar outro ser vivo? De formar de laboratório? Deus é o criador do universo. E é por isso que a nossa natureza é tão perfeita, tão bela. Né? Mas pense nisso, né? Pessoas, seres humanos, mesmo imperfeitos, conseguem fazer algumas invenções, né? Aparelhos, mas coisas naturais como rios, lagos, mares, não. E o tópico, olha, a ciência nunca falha? Será? A ciência é feita por homens que utilizam capacidades dadas por Deus, o Criador. Mas os homens são imperfeitos. Eu sou imperfeita, você é imperfeito. As nossas obras podem ser perfeitas. Todo dia nós buscamos a perfeição, a santidade perante Deus. Mas a nossa natureza ela é imperfeita. E às vezes essa busca desenfreada pelo sucesso, pela fama, pode nos atrapalhar. Tem coisas boas e coisas ruins que nós não podemos esquecer, que a busca por conhecimento, por invenções, por tecnologias novas, não podem prejudicar o que nós já temos, não podem destruir a natureza, o que Deus já criou, né? Dinheiro é bom, faz parte da sobrevivência, mas não é somente a busca pelo dinheiro de qualquer forma, destruindo todo o nosso ecossistema. Nós sabemos que a Terra tem os seus recursos naturais, acho que vocês já estudaram recursos naturais finitos, recursos naturais não finitos, aqueles que se renovam, que não se renovam. Então, vamos cuidar com carinho do que Deus nos deu, né? Então, buscando conhecimentos, sim, mas com sabedoria, sem prejudicar o que já existe aqui. Então, aí eu te pergunto, a ciência ela é falha ou não? Responda aí para a titia. E por que nós devemos acreditar na Bíblia, hein? Por quê? Me responda. Você, meu aluno, por que a gente deve acreditar na Bíblia? Porque ela é a palavra de Deus. E é a revelação que Deus fez para nós humanos. Através dela, nós conhecemos a origem do mundo e do homem que foi narrado pelo próprio Deus. Vamos lá. A Bíblia é composta de quantos livros? Já estudaram? Olha a nossa lição da noite aí. 66, dividido em 2 grandes blocos. Antigo Testamento, que é antes do nascimento de Jesus, e Novo Testamento após o nascimento de Jesus. Antigo Testamento com 39 livros, livros poéticos, livros históricos, profetas maiores, profetas menores, Pentateuco, e o Novo Testamento com 27 livros, né? Os Evangelhos, o Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, né? O livro da Revelação, Apocalipse. Então, a Bíblia Sagrada foi escrita, inspirada por Deus, mas Deus inspirou e usou alguns homens nesta terra. Presume-se aí que foram aproximadamente 40 escritores ao longo de 16 séculos, ou seja, ao longo de 1.600 anos a Bíblia foi escrita, que viveram em épocas diferentes, em locais diferentes, e que nem sequer se conheceram. Portanto, é certo dizer que a Bíblia foi escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus, que além das capacidades dadas por Deus, esses homens receberam inspiração diretamente de Deus em todas as palavras que estão escritas nas Sagradas Escrituras. Olha, Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspiração vem de 2 palavras gregas, que é theos, que significa Deus, e pneu, que significa respirar.
sendo assim inspirada significa respirado por Deus. Então toda a escritura vem do nosso Deus, né? Ela não tem erro, ela é perfeita, ela é fidedigna, fiel e infalível, né? Então, apesar de ter levado tanto tempo para fazer todas essas escrituras, qual é o personagem central da Bíblia? Vocês sabem? Vocês sabem? 5 letrinhas, J-E-S-O-S, Jesus. Então, do início ao fim, desde o Antigo Testamento já se falava do Messias que viria, do Salvador, já era previsto. Então, Jesus é o tema central da Bíblia. Então, há uma harmonia em tudo que a Bíblia diz. Na palavra de Deus não existe um livro que desminta o outro. Ou seja, se em Gênesis está escrito alguma coisa, lá em Mateus não está dizendo que Gênesis é mentira, não. Todos eles se combinam. Então, quando a gente lê a Bíblia, como eu falei, a gente encontra fatos curiosos, né? Tem verdades científicas que na Bíblia já foram previstas. Vamos lá para a nossa sessão Você Sabia? Lá no finalzinho da lição, bora ver algumas coisas que a ciência confirmou, mas que na Bíblia já havia sido falado. Que legal, olha só. As referências a seguir apresentam descobertas científicas antecipadas pela Bíblia. Quais foram? Olha, a redondeza da Terra. A Terra não é plana, gente. Lá em Isaías 40, 22, já se fala sobre isso. Você pode ler aí na sua Bíblia essas referências. Outro tema que também foi falado na Bíblia, a quase infinita extensão do universo. Isaías 55, 9. A lei de conservação de massa e energia, quem vai estudar física vai estudar isso, segundo a Pedro 3,7. O ciclo hidrológico, Eclesiastes 7, ou seja, a água entra no solo, infiltra, vai para a atmosfera, cai em forma de chuva. Então, tudo isso já havia sido falado lá no livro de Eclesiastes. O vasto número de estrelas, Jeremias 33, 22, e a suma importância do sangue para a vida. A gente sabe que o sangue é parte fundamental do nosso organismo. Isso está lá em Levíticos 17, 11. Então, você pode ler aí na sua Bíblia com calma cada um dessas referências e comprovar que a Bíblia já antecipava fatos científicos que foram descobertos muito depois que ela foi escrita. E a Bíblia, ela é falível? A Bíblia falha? Em adolescentes, me respondam. Claro que não. Deus não falha e nem mente. E a obra que ele fez, a Bíblia, também assim não falha. Então, Deus usou essas palavras para nos fortalecer, para nos inspirar. E a Bíblia e a ciência? Elas são amigas ou inimigas? O que vocês acham? Nós cristãos devemos refutar, devemos falar que a ciência não presta, que tudo que ela faz é descartável? O que vocês acham? A Bíblia e a ciência nunca foram inimigas, adolescentes. Como vimos, a Bíblia se antecipou às ciências em muitas descobertas. Atualmente, a ciência tem confirmado muitas revelações feitas há séculos na Bíblia. Houve uma pesquisa, eu estava lendo aí, em 2016, que alguns físicos queriam comprovar sobre a Arca de Noé. Será que a arca, com aquelas dimensões, com aquela estrutura, será que ela suportaria mesmo um casal de cada bicho? Então, eles fizeram uma simulação, fizeram as conversões, né, das medidas, porque se você for lá no livro de Gênesis, você vai ver que Deus falou, olha, é tanto desse lado, é tanto... Todas as dimensões da arca estão descritas lá. Então, Deus deu todo o manual de construção da Arca de Noé. Então, esses físicos, né, esses pesquisadores fizeram essa simulação, transformaram essas dimensões para valores atuais, né, centímetros, metros, e pegaram uma madeira que havia uma densidade similar, né, que seria, como explicar a densidade para vocês? A densidade que ela suporta o mesmo peso, né? Naquele tempo era cipreste, era outro, eles usaram cipreste agora. Enfim, eles fizeram toda uma simulação, todo um cálculo matemático e físico
e comprovaram que realmente aquela estrutura descrita por Deus suportaria um casal de cada bicho peso estimado, né? Então, a ciência comprova fatos da Bíblia. Olha que legal, crianças e adolescentes. E vamos concluir aqui, olha. Os argumentos da ciência não decifram os caminhos de Deus. Quando planejava cada detalhe da sua obra, só provocava argumentação e gerava maior convicção de que Deus criou e sustenta todas as coisas. Nós podemos depositar nossa fé em Deus, na palavra dele, desfrutar das boas descobertas que a ciência nos proporciona e refletir sobre as descobertas negativas e suas consequências para a nossa vida e para o mundo. Então, lembre daquilo que o apóstolo Paulo falou. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, vamos observar as descobertas científicas, refletir, pedir esclarecimento de Deus se aquilo realmente é bom para nós, se aquilo não está sendo enganoso. Então, o discernimento, o entendimento do cristão baseado na palavra de Deus. Então, vamos estudar a Bíblia para nós não sermos enganados. Então, muita gente está sendo enganada aí porque não estuda a Bíblia, não entende. Então, qualquer um fala uma coisa bonita e uma besteira bonita e estão achando que é verdade. Nós vamos estudar a Bíblia, adolescentes. Aqui está o nosso escudo. Então, vamos nos fortalecer, porque para nós podermos vencer as ciladas do maligno, temos que estar firmados aqui na palavra de Deus. Olha, leia a Bíblia diariamente. Olha, não esqueça que eu falei, se você não tem Bíblia, fala para a titia, nós vamos fazer uma campanha, uma Bíblia para cada criança, uma Bíblia para cada adolescente, porque é muito importante que todos tenham acesso à palavra de Deus e possam se alimentar dela todo dia. Você vai perceber que você estudando para escola dominical, lendo a Bíblia todo dia, você vai ver a diferença isso na sua vida, tá bom? Lembre-se que o seu futuro depende disso, tá bom? Então, meus adolescentes, vamos estar firmados na palavra de Deus para não sermos enganados, olha só. Aí você, na sua revista, você ainda tem o tópico aí falando sério, a palavra é verdade, você pode ler isso. Você sabia que nós já fizemos algumas leituras e sobre o seu passando a limpo. O que é o passando a limpo? É a nossa atividade, então faça aí. Na primeira, você vai classificar as afirmativas como sendo falsas ou verdadeiras, de acordo com o que você estudou na lição. Então, se uma alternativa for falsa, coloque a alternativa corrigida logo embaixo, entendeu? Se for verdadeira, tudo ok, não precisa corrigir. E na questão número 2, você vai ler as referências na sua Bíblia, indicar ao lado de cada uma o que a Bíblia é para nós. Por exemplo, lá em 1 Pedro 2,2, o que a Bíblia é? Nós sabemos que a Bíblia é semente, luz, espada, fogo, martelo, leite, mel, várias coisas. Então, leiam aí as referências bíblicas e complete o quadro com as comparações do que a Bíblia é para nós. Então, meus adolescentes, muito obrigado. Participem, façam a lição, mandem a foto da lição lá no nosso grupo. Então, eu conto com a participação de vocês até o final dessa revista, tá bom? Fiquem com Deus na paz do Senhor. Amém.